Dia das Bruxas. Uma noite de fantasias, doces e festas. Crianças correndo de porta em porta, coletando guloseimas, enquanto as casas se enchem de decorações assustadoras e festivas. Mas por trás da superfície deste feriado popular, reside uma história rica em tradições pagãs e preocupações espirituais. Halloween, ou All Hallows Eve, tem raízes profundas em antigas celebrações celtas, como o Samhain. Como cristãos, somos chamados a examinar as origens e práticas do Halloween à luz da nossa fé. É essencial entender como essas tradições se alinham ou divergem dos ensinamentos bíblicos. Devemos considerar o impacto potencial no nosso bem-estar espiritual. A reflexão pessoal e a oração podem nos ajudar a discernir a melhor forma de abordar essas celebrações. Este exame leva-nos a uma compreensão mais profunda das escolhas que fazemos e dos valores que abraçamos. Discutir essas questões em comunidade pode fortalecer nossa fé e nos guiar em decisões sábias. Ao longo da história, várias culturas celebraram a época da colheita. Essas festividades eram momentos de gratidão e reflexão sobre a abundância da terra. Essas celebrações frequentemente envolviam rituais e crenças que honravam o ciclo da vida e da morte. A conexão com a natureza e o reconhecimento dos ciclos naturais eram centrais. À medida que o cristianismo se espalhava, encontrava essas antigas tradições. Missionários muitas vezes enfrentavam o desafio de integrar novas crenças com as práticas locais. A Igreja procurou integrar essas práticas culturais num contexto cristão. Isso resultou em uma mistura de tradições que ainda vemos hoje. No entanto, alguns elementos dessas celebrações permaneceram enraizados em crenças pagãs. É importante reconhecer essas influências ao celebrarmos. A Bíblia oferece orientação clara sobre as nossas interações com o reino espiritual. Ela nos chama a sermos vigilantes e a discernir entre o que é santo e o que não é. Deuteronômio 18, 10 a 12, adverte contra a adivinhação, feitiçaria e comunicação com os mortos. Essas práticas são vistas como abominações. Essas práticas são condenadas por Deus e não devem fazer parte das nossas vidas como crentes. Devemos nos afastar de tudo que possa nos desviar da verdade de Deus. À medida que nos aprofundamos nas origens e evolução do Halloween, devemos lembrar desses princípios bíblicos. A história do Halloween é complexa e multifacetada. Num mundo cada vez mais fascinado pelo oculto e pelo sobrenatural, é mais importante do que nunca permanecermos firmes na nossa fé. A mídia frequentemente glorifica o sobrenatural, tornando-o atraente. Devemos estar vigilantes na guarda dos nossos corações e mentes contra influências que contradizem a palavra de Deus. A oração e o estudo bíblico são ferramentas essenciais nessa jornada. Vamos abordar este tópico com corações abertos, buscando sabedoria e discernimento ao navegarmos pelas complexidades do nosso mundo moderno. Que possamos encontrar clareza e paz em nossas decisões. As origens do Halloween remontam a mais de 2000 anos atrás, aos antigos celtas. Essas pessoas viviam no que hoje é a Irlanda, Grã-Bretanha e norte da França. Eles celebravam um festival chamado Samhain, em 31 de outubro, marcando o fim do verão e o início do inverno. Os celtas acreditavam que na véspera do Ano Novo, a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava tênue. Essa crença derivava da sua compreensão da morte como uma transição e não como um fim. Durante esse tempo, eles acreditavam que os espíritos podiam facilmente cruzar para o mundo dos vivos. Samhain era uma época de celebração e medo. Os celtas celebravam a colheita e honravam os mortos, mas eles também temiam a presença de espíritos malignos. Para apaziguar esses espíritos, eles usavam fantasias e faziam sacrifícios. Acreditava-se que essas práticas afastavam o mal e garantiam uma transição segura para o novo ano. À medida que o cristianismo se espalhava pela Europa, a Igreja encontrou essas tradições pagãs. Num esforço para cristianizar essas celebrações,
a Igreja designou o dia 1º de novembro como o Dia de Todos os Santos, ou Dia de Todos os Santos. Este dia foi reservado para homenagear todos os santos cristãos, conhecidos e desconhecidos. A noite anterior, 31 de outubro, ficou conhecida como Véspera de Todos os Santos, que acabou evoluindo para o Halloween. A Bíblia fala claramente sobre a realidade do reino espiritual. Desde o início, as Escrituras nos mostram que há mais do que o mundo físico que podemos ver e tocar. Não é um reino para ser menosprezado ou explorado por meio de práticas ocultas. Essas práticas podem parecer inofensivas ou até intrigantes, mas escondem perigos profundos. Nossa conexão com o espiritual deve ser unicamente por meio de Jesus Cristo, nosso mediador e advogado. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Só Ele tem as chaves da morte e do inferno, e não devemos buscar outros intermediários. Qualquer tentativa de se comunicar com o espiritual fora de Cristo é perigosa e enganosa. O apóstolo Paulo nos adverte em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Este versículo é um lembrete poderoso da batalha espiritual que enfrentamos diariamente. Este versículo nos lembra que há uma batalha muito real ocorrendo no reino espiritual. Não é uma metáfora, mas uma realidade que afeta nossas vidas. Devemos estar cientes dessas forças e nos proteger de sua influência. A oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com outros crentes são essenciais para a nossa proteção espiritual. Envolver-se com o oculto, mesmo sob o pretexto de diversão inofensiva, pode abrir portas para influências espirituais que são prejudiciais e difíceis de se libertar. O que parece ser uma brincadeira pode ter consequências sérias. A Bíblia nos adverte contra essas práticas para nossa própria proteção. Deus, em sua sabedoria, nos deu essas instruções para nos manter seguros. Levítico 19:31 declara: Não vos vireis para os adivinhadores e encantadores de espíritos, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Este mandamento é claro e direto, nos afastando de qualquer forma de ocultismo. Como cristãos, somos chamados a ser criteriosos e a testar todas as coisas de acordo com a palavra de Deus. Isso significa examinar nossas ações e crenças à luz das Escrituras. Isso inclui celebrações e tradições culturais. Devemos avaliar se essas práticas honram a Deus ou se nos afastam de seus ensinamentos. Devemos nos perguntar se essas práticas se alinham com os princípios bíblicos ou se nos afastam da verdade de Deus. Cada decisão deve ser tomada com discernimento e oração. Nosso foco deve ser sempre glorificar a Deus em tudo o que fazemos, e isso inclui como escolhemos celebrar ou não celebrar certos feriados. Que nossas vidas sejam um reflexo de nossa fé e devoção a Ele. Seção 4. Sustos comercializados. O verdadeiro custo do Halloween. Na sociedade de hoje, o Halloween se tornou cada vez mais comercializado. O que antes era uma noite envolta em superstição e medo, se transformou numa indústria multibilionária. De fantasias e decorações elaboradas a casas mal assombradas e filmes de terror, o foco mudou do espiritual para o entretenimento e o consumismo. Embora aparentemente inofensiva, essa comercialização do Halloween pode nos dessensibilizar para a escuridão que este feriado representa. A normalização de imagens ocultas, violência e medo pode ter um impacto sutil, mas profundo, em nossas sensibilidades espirituais. Especialmente para crianças, a exposição constante a esses temas pode confundir os limites entre fantasia e realidade, tornando mais difícil discernir entre o certo e o errado. Além disso, a ênfase em bens materiais e gratificação própria que muitas vezes acompanham as celebrações do Halloween pode nos distrair do verdadeiro significado desta época. Como cristãos, somos chamados a ser bons mordomos dos nossos recursos e a usá-los para a glória de Deus.
Os gastos extravagantes com fantasias, decorações e doces podem prejudicar nossa capacidade de sermos generosos com os necessitados. É importante lembrar que nossas escolhas, mesmo em questões aparentemente insignificantes como celebrações de feriados, têm consequências. Devemos estar cientes das mensagens que estamos enviando para nós mesmos e para o mundo ao nosso redor, por meio de nossas ações e hábitos de consumo. Estamos promovendo uma cultura de medo e escuridão, ou estamos fazendo brilhar a luz de Cristo no mundo? Seção 5. Escolhendo a luz, celebrações alternativas para famílias. Como cristãos, somos chamados a estar no mundo, mas não ser do mundo. Isso significa que devemos viver de uma maneira que reflita nossos valores e crenças, mesmo quando participamos de eventos culturais. Isso significa que podemos participar de eventos e celebrações culturais, mas devemos fazê-lo com discernimento e um compromisso com a nossa fé. Devemos sempre buscar maneiras de honrar a Deus em tudo o que fazemos. Quando se trata do Halloween, existem muitas maneiras alternativas de celebrar que se alinham com os valores cristãos e oferecem oportunidades de comunhão e diversão. É importante encontrar atividades que sejam seguras e edificantes para toda a família. Uma alternativa é organizar um festival da colheita. Este tipo de evento pode ser uma excelente maneira de reunir a comunidade e celebrar as bênçãos da estação. Este tipo de celebração concentra-se nas bênçãos da época da colheita e proporciona um ambiente divertido e festivo para as famílias desfrutarem. As atividades podem incluir jogos, música ao vivo e até mesmo competições amigáveis. As atividades podem incluir passeios de carroça, esculpir abóboras, pegar maçãs com a boca e partilhar uma refeição juntos. Essas atividades não só são divertidas, mas também promovem a união familiar. Outra opção é organizar um evento de gostosuras ou travessuras no porta-malas. Este tipo de evento é uma maneira segura e controlada para as crianças se fantasiarem e pedirem doces. Isso proporciona um ambiente seguro e controlado para as crianças se fantasiarem e pedirem doces. Além disso, é uma ótima oportunidade para as famílias se conectarem com outras pessoas da comunidade. As igrejas e centros comunitários podem decorar seus estacionamentos e distribuir guloseimas, criando uma atmosfera positiva e edificante. Este tipo de evento pode ser uma excelente maneira de envolver a comunidade e compartilhar a alegria do feriado. Para aqueles que gostam de expressão criativa, considere organizar uma festa à fantasia com um tema bíblico. Este tipo de festa pode ser uma maneira divertida e educativa de celebrar. Os convidados podem se vestir como seus personagens bíblicos favoritos ou encenar cenas das Escrituras. Isso não só é divertido, mas também uma excelente maneira de aprender mais sobre a Bíblia. Isso proporciona uma oportunidade de aprender mais sobre a Bíblia de uma forma divertida e envolvente. Atividades como essas podem ajudar a fortalecer a fé das crianças e dos adultos. Estas são apenas algumas ideias para celebrações alternativas que podem nos ajudar a reivindicar esta época do ano para a glória de Deus. Existem muitas outras maneiras de celebrar que podem ser igualmente significativas e divertidas. Ao escolhermos atividades saudáveis, edificantes e centradas em Cristo, podemos criar memórias positivas e fortalecer a nossa fé. Celebrar de uma maneira que honre a Deus pode trazer alegria e significado para toda a família.